Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia a respeito do PVBI, né? Olhar o relatório dele que saiu e a gente vai dar uma atualizada também naquele vídeo que eu soltei ontem com a notícia, né? Que eles estavam para comprar mais um imóvel e, pô, assim, minutos depois que eu soltei o vídeo, veio aí um comunicado no Velol 11 e o que está acontecendo basicamente é praticamente uma incorporação, o PVBI incorporando esses fundos. Então, vamos passar por isso primeiro, antes da gente ver o relatório em si, que eu acho que é o mais importante, o acontecimento mais importante, né? Porque o relatório não teve muitos pontos aí pra gente comentar, aquela coisa, mais um mês de PVBI, mais um mês dele aí no Superlight, né? Então, vamos lá, vamos pegar aqui, para quem não tá meio perdido, eles soltaram esse comunicado ontem, falando que o fundo encaminhou uma proposta para aquisição de unidades do edifício comercial denominado Vila Olímpia Corporate. Aí você fala, pô, Vila Olímpia Corporate, que prédio é esse? É esse prédio aqui, ó, que está no Pátria, edifícios corporativos, que o Pátria tem uma participaçãozinha bem pequenininha nele, né, tipo, pouco mais de 10%, e o grosso tá aqui nesse fundo, ó. Vou mostrar para vocês que é o Velol 11, é um fundo da RB Capital, mais um fundo da RB Capital tomando aí um golpe, né? A gente já viu o RBCO sendo tirado das mãos aí da gestora, e agora a gente vai ver o RB Capital praticamente liquidando o único ativo que ele tem. Ele tem aí 10 mil metros quadrados desse imóvel, então ele tem mais ou menos metade. O Pátria tem mais ou menos uns 15%, então se o Pátria aí, mais a VBI, vai ficar com um pouco mais da metade do fundo do prédio. A gente sabe que eles estão tocando os dois fundos, né, tanto o Pátria quanto o PVBI, então acaba que eles vão ter controle sobre o ativo, né? Enfim, vou mostrar para vocês o ativo aqui. Deixa eu descer. É esse prédio aqui, ó. Esse prédio aqui. Enfim, é um prédio interessante, pessoal. É um prédio que é a localização dele perto do Shopping Vila Olímpia ali e tal. Uma localização interessante, né? Interessante. Com umas imagens do imóvel também, a gente consegue ver. Enfim, deixa eu ver se aqui no relatório do Pátria tem mais alguma coisa. Não. Enfim, como é que vai funcionar esse processo para a gente entender? Estou aqui no fato relevante divulgado pelo Velol. Que aconteceu? O Pátria, Edifícios Corporativos, chamou uma assembleia nesse fundo. E aí, juntamente, como o pessoal da VBI está tocando os dois fundos, juntamente a isso, ela ainda fez essa proposta de liquidação do fundo, porém com o PVBI pegando o imóvel. Então, como é que vai funcionar? Nova proposta prevê um valor de 202 milhões de reais. Se você pegar aqui, ó, para a aquisição do imóvel, poderá ser realizado integralmente moeda corrente nacional. Para quem não sabe, moeda corrente não é dinheiro vivo, né? Vamos deixar isso claro. Ou parcialmente com a compensação de crédito detidos pelo fundo contra o PVBI, mediante a entrega de cotas. Resumindo, ou ele vai pagar em cascalho, ou ele vai pagar entregando cotas. Eu acredito que ele vai pagar entregando cotas, viu, pessoal? Até porque o PVBI, por mais que ele subiu muito e tal, ainda não está, né, num patamar digamos, emissível, né? Não existe essa palavra, mas pra vocês entenderem. Falando sobre o RB Capital, o Velol, compraram por 166 milhões de reais e aí eles vão vender por 202. Eles compraram lá em agosto de 2012. Então, 10 anos aí, vai ter um lucro de mais ou menos uns 40 milhões de reais. Que dá mais ou menos uns 25% e tal em relação ao valor de aquisição. Vamos acompanhando isso aí, vamos ver como vai ser feito, se vai ser por emissão de cotas, se não vai. Um ponto que eu percebi, né,
é que o pessoal da... Deixa eu voltar aqui só pra gente ver uma coisa. O pessoal da VBI não quis jogar muito contra esse fundo aqui, porque olha só, ele vai fazer aquisição e um valor de mercado, o valor patrimonial desse fundo é 174 milhões de reais, então eles estão pagando ainda de fato um valor, digamos, minimamente justo pelo ativo. Por que eu estou entrando nesse ponto, nesse mérito? É para a gente conversar. Seria muito fácil para eles simplesmente falar assim, olha, nós vamos incorporar o VELOL ao PVBI e a relação de troca aí vai ser, enfim, vai ser uma relação de troca ruim, que esse imóvel vale o fundo vale 184 milhões, viria para o PVBI, sei lá, por 160 e tal. Seria uma maneira interessante deles comprarem um ativo barato, mas não, eles estão pagando aí um preço acima, né? Se tá justo com o valor de mercado ou não, aí já são outros 500, mas estão pagando um valor acima. Para vocês verem um ponto sobre isso, que é o seguinte: quando o fundo quer fazer negócio e tal, não quer levar vantagem e não quer sempre ficar ganhando do coleguinha, ele faz uma proposta minimamente decente. Não é igual o que está acontecendo no HGPO, por exemplo, que estão querendo liquidar o HGPO abaixo do patrimonial, né? Enfim, tive que dar essa cutucada porque pra vocês verem a diferença, né, de gestão para gestão, enfim. Vamos acompanhar. Ainda não tem nenhuma definição, a gente vai acompanhando a situação do VELOL para ver como é que vai ser e tal. Quem sabe, né? Aparece aí uma incorporação. Enfim, é de fato meio que uma incorporação, mas não é aquela incorporação, digamos, a clássica, né? Porque querendo ou não, os cotistas do VELOL vão receber as cotas do PVBI e aí o fundo vai poder fazer o que bem entender. Se quiser vender, para comprar outro prédio, se vai liquidar, enfim, todas essas nuances ficam para o segundo momento, não é nem o tema do vídeo. O que vai acontecer com as cotas que o VELOL vai receber, isso aí não é problema do cotista do PVBI, né? Enfim, vamos lá. PVBI, mais um mês aí desse fundo. Cara, ele tá bem próximo do patrimonial, né? Olha só como é que tá indo, né? E nos valores atuais, olha o yield que ele tá pagando, o yield é bem complicado, né? No momento de juros que a gente tá e tudo, um yield desse. Mas, galera, é isso. Um fundo de imóveis de um nível muito alto, você não vai ter como ter um ganho muito grande de yield. O que vai ter ganho nesse fundo vai ser no futuro, quando a gestão começar a reciclar o portfólio. Aí eu tenho certeza que eles vão destravar bastante valor aí pro seu cotista. Enfim, 76 mil cotistas, vem crescendo o número de cotistas desse fundo, continua distribuindo 56 centavinhos, nada mudou, vacância continua zerada, galera, não tem nem graça. Não tem nem graça, não é igual, sei lá, os outros fundos de laje comparativa que é vacância, enfim, é treta, não, né? Não tem vacância, prazo de contrato é de 6 anos, a obra do União Faria Lima tá seguindo aí no cronograma, até um ponto, galera, falando de PVBI, teve aquele relatório que foi divulgado por uma casa de análise aí, detonando o fundo, né, falando super mal do fundo, e cara, eu entendo o viés mais restritivo, digamos assim, né, a respeito do fundo, mas ao mesmo tempo quando eu li, eu senti alguns pontos. O primeiro, que quem escreveu colocou vários riscos como se fossem riscos apenas desse fundo, e não é o caso, porque risco de alavancagem, risco de descasamento de tranche e tal, enfim, são riscos inerentes a qualquer fundo alavancado. Eu senti quase que uma briga pessoal, chegaram a até citar, né, o gestor do fundo, esse aqui é o fulano, ele é responsável pelo sucesso ou pelo fracasso do fundo. Porra, né? E o pessoal tem hora que fala que eu bato demais, né? Não, eu nunca vou no pessoal, né? Nunca ataco o pessoal de ninguém. Mas enfim, eu achei um relatório meio apelativo, meio estilão, a casa de análise famosa que gosta de fazer uns negócios bem apelativos, eu não vou falar o nome aqui porque pra não ter encheção de saco, mas um relatório, assim, uma pegada muito exaltou demais só os pontos ruins do fundo, os problemas, porque a alavancagem, que não é um problema, é a estrutura que o fundo foi desenhado, os riscos que tem são inerentes a qualquer fundo alavancado, enfim. Então eu achei meio até
pode chegar até o ponto de ser sensacionalista, né? Mas quem sou eu para falar, né? O pessoal tem CNPI, tem não sei o que, podem escrever o que quiser lá e que se dane, né? O problema sou eu, que não tem certificação, não pode falar, enfim, né? Que adianta ter certificação e fazer um relatório que, na minha visão, parece quase que uma briga pessoal. Enfim, eu achei meio demais, né? Passou um pouquinho do limite que eu vejo, né? Como eu falei, parecia ser alguma coisa pessoal lá. Enfim, a gente vê como é que tá o fundo aí, galera. Sei que o yield é sofrível, sei que não tá legal, mas como eu já falei com vocês, os ativos que esse fundo tem são ativos que ele só vai comprar caro. Esse é um ponto também, foi mencionado naquele relatório que ele pagou caro no imóvel. De fato cara, quando esse fundo vender um ativo e reciclar o portfólio, quem comprar vai pagar caro, porque você tem um puta imóvel numa puta localização, você vai vender ele barato por quê? Me diga, qual é a motivação de você vender um imóvel top, localização top, tudo top, barato? Você não vende, cara, você não vende. Esse tipo de imóvel que esse fundo tem, se a gestão pegar e abrir a boca e falar assim, eu tô querendo vender, antes de terminar a frase já vem gente com talão de cheque lá, dinheiro vivo, né? Enfim, para comprar. Isso faz parte do business. Você só vai conseguir comprar ativos de altíssima qualidade, recebendo um yield minimamente interessante, se você não comprar, se você desenvolver eles do zero. Aí beleza, aí pode ser que você consiga ter um yield um pouco melhor. Ou você comprar um ativo que tem uma localização muito boa, porém o ativo tá velho, ruim, precisa de reforma e tudo mais. E sei lá, fazer uma reforma, um retrofit, né? No Faria Limesa. Deixa eu falar o Faria Limesa, que senão o pessoal não vai entender. Mas, galera, retrofit é reforma. Você fazer uma reforma bonita e tal, levantar o prédio bem, botar tecnologia, o escambau, e aí também você consegue ter um retorno legal. Fora isso, dificilmente em ativos de localização top, ativos top, você vai comprar barato. A não ser que tenha uma crise generalizada também, né? Enfim, PVBI, cara, o número de cotistas vem crescendo. Era 50 mil há um ano atrás. Hoje é 76.500, aumentou 50% em um ano. Baita de um aumento, né? Aqui um pouco dos ativos do fundo como tá, né? Cada uma dos imóveis que ele tem e tudo, a gente já conhece esses imóveis. São bons imóveis. E, né, se entrar aquele lá, é um imóvel, aquele imóvel que ele quer comprar, o do Velol, deixa eu voltar para cá, volta para mim. O do Velol é um ativo bom, né? Só que ele vai entrar no portfólio do PVBI sendo o pior ativo. Mas minha opinião, dentro dos ativos que o PVBI tem aqui, da gente ver os prédios, o do Velol lá, o Vila Olímpia Corporate, vai ser digamos, o piorzinho de todos, né? Enfim, mas ainda não que seja ruim, mas frente a esse portfólio que está na tela aqui dos senhores e das senhoras, vai ser o pior. Tudo bem, vamos acompanhando. Esse fundo que eu já comentei em outros vídeos, que eu tenho uma curiosidade muito grande para ver como vai ser o crescimento dele, né? E agora a gente está vendo aí o que ele vai fazer e tal. Achei interessante esse movimento de buscar essa quase, não é uma incorporação de fato, mas é como se fosse uma incorporação aí desse fundo, né? Enfim, só poderia ser mais vantajoso para os cotistas, né? Tinha que colocar o cotista do Velol um pouco contra a parede, né? Paga o patrimonial e passa a régua nisso. Mas tem gestora que já pensa um pouco no outro lado também, né? Enfim. A gente vê aqui um pouco a carteira de ativos, a gente já conhece. Tem concentração em Prevent Senior? Tem concentração em Prevent Senior. Estou preocupado com isso? Não. Por quê? Porque o imóvel é uma localização top. Se a Prevent Senior sair, vai entrar 30 inquilinos, vai ser uma briga de faca. Quer ver? O imóvel da Prevent Senior é esse aqui, ó. Se eu não me engano, é o Park Tower. Isso mesmo, é o Park Tower. O Park Tower é esse prédio aqui, ó. Vou dar um zoom aqui para vocês. Se a Prevent Senior sair desse prédio, tá vendo essa pracinha que tem aqui, ó? Vai juntar um monte de diretor de empresa. Um monte de diretor de empresa vai juntar aqui. Vão tacar um monte de faca cega lá no meio. E vai ser briga de faca cega para ver quem pega o prédio.
Porque, cara, a baita localização, então, tipo, existe o risco? Existe o risco. Mas não é algo que me fico, ai meu Deus do céu, nossa, vou me cagar de medo. Nossa, chamaram a Prevent Senior na CPI de não sei o quê. Cara, eu confesso que na época que teve a CPI, esse fundo sofreu um pouquinho na cotação. Vocês lembram? Vocês devem lembrar, né? Deu uma falação, CPI, não sei o quê, ferrou a Prevent Senior, não sei o quê e tal, naquela época, bem no auge da pandemia. Cara, vocês lembram que teve CPI até da Copa do Mundo nesse prazo? Não dá pra levar esses políticos a sério, não. Se tem de CPI, galera. Piada, né? Até as que eram de coisa grande mesmo, deram pizza. Imagina uma bozeira de Copa do Mundo, de falar que a Prevent Senior tava fazendo isso ou aquilo, não sei o quê. Tanto que o negócio não foi pra frente, morreu por ali. É aquelas narrativas, é a guerra de narrativa. Abre-se uma CPI pra nada e fica por isso mesmo. Mas gerou um barulho nesse fundo, mas enfim, passou. E vamos acompanhando. Quero ver esse novo imóvel, onde é que ele vai encaixar aqui. Eu espero, né, falando agora, vamos descer aqui um pouquinho, só pra gente conversar um pouquinho do balanço patrimonial dele. Eu espero que ele não faça mais nenhum tipo de alavancagem, até porque já está no patamar de 21%. Se ele alavancar mais, alavancar toda essa compra, né, não usar cotas, mas alavancar a compra inteira, ele dobraria a alavancagem dele, aí já não fica muito legal. Mas com esse esquema de cotas, não. Acho que o esquema de cotas é legal. Não seria nenhum absurdo. O outro imóvel, né, 200 e poucos milhões, entraria aqui, ó, entre o Park Tower e o Union Faria Lima. Daria aí mais ou menos, e ajudar a diversificar um pouco os imóveis do fundo, né? Enfim, a gente já conhece aqui, olha os locatários, olha os locatários. Isso aqui, galera, esse nível de locatário é locatário de fundo de logística, né? A gente está acostumado com fundo de logística tendo locatários top de linha. Fundo de laje comparativo, geralmente é aquelas empresas que a gente olha e fala assim, putz, não sabe nem o que é. Mas aqui não, como ele tem uma localização assim indecente, uma localização muito boa, são boas empresas sérias, empresas aí de renome, né? E como eu falei, sai alguém, é briga de faca lá naquela pracinha lá, já tá pré-agendado, caso alguém saia, a briga de faca é lá. Mesmo reajuste, não tem mais praticamente nada até o final do ano, então o patamar de renda deve ser esse, não deve ter nenhum tipo de alteração. Investimento de descontração lá para 2024, light, revisional, também bastante coisa em 2024, então 2024 é o ano aí para esse fundo, né? Aqui um pouco das obras do Union, a gente vê. Um ponto também que foi colocado sobre a próxima tranche, né, que tem que pagar dessas obras, de onde ia vir o dinheiro e tudo mais. Galera, o fundo já está bem próximo de conseguir fazer a emissão. Cara, eu tenho certeza que assim que eles conseguirem ter gordura para fazer a emissão, eles vão fazer uma emissão boa e não vai ter nenhum tipo de preocupação com isso. Até porque eles não precisam fazer uma emissão para pagar o restante desse ativo. Não é nenhum problema. Eles podem fazer uma emissão, esse fundo tem 1,2 bi de ativo, patrimônio líquido de praticamente 1 bi, eles podem fazer uma emissão de 300, 400, 500 milhões de reais, aumentar bem o PL do fundo, diminuir bem a porcentagem de alavancagem, e quando precisar pagar outra tranche lá, faça a nossa securitização, tranquilo, não tem fim do mundo. Ele também pode reciclar algum imóvel da carteira, que eu acho difícil ele fazer nesse primeiro momento, mas o ponto vir numa emissão nesse fundo, né, uma emissão futura, cara, tá tudo tranquilo. Se essa questão do VELOL, esse imóvel vier via cotas, vai aumentar o patrimônio do fundo, o ativo do fundo, né? E o patrimônio líquido também. O patrimônio líquido vai tipo a 1,1 bi, mais ou menos, e o ativo vai para tipo 1,4, 1,5. A alavancagem vai cair bem. Vai ficar abaixo de 20%. Então, eu tô bem despreocupado, viu, galera? Não tem essa preocupação toda com essa questão da alavancagem e tal, porque se eu for ficar nessa neura com a alavancagem, eu não vou poder entrar em nenhum fundo alavancado, né? Imagina, toda alavancagem é esse fim do mundo, relatório de 50 páginas, metendo o cacete porque o fundo é alavancado, não sei o que, então não compra nada alavancado. É a mesma lógica, né? Enfim, como eu falei, né, eu não vejo todo esse risco, fora que a dívida dele aqui é uma dívida barata, né? Esse Torre de JK que foi
é falado que foi comprado caro, porém é uma dívida num valor aceitável e tal. E outro ponto, se o fundo conseguir fazer emissão, possivelmente ele consegue liquidar essa parcela aqui, ó, de 56 milhões de reais. Enfim, cara, eu estou bem despreocupado. E aqui a gente tem os ativos, ó, Faria Lima 4.440, Park Tower, Union Faria Lima, que está ainda em obras, e a Torre B do Complexo JK. Enfim, alto nível, né? Alto nível esse fundo. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer com essa aquisição. É uma aquisição, mas é uma incorporação, né? Tipo, é um meio termo entre os dois, né? É curioso a maneira que eles fizeram o negócio. Mas a gente viu, né? Até legal de elogiar o pessoal da VBI, que eles não quiseram se aproveitar do outro fundo, né? Podiam muito bem falar, não, vamos comprar o imóvel aí por 160 milhões de reais e é isso aí, o Pátria vota e se tiver o voto do Pátria for suficientemente grande, eu vou lá e vou liquidar o fundo e dane-se, né? Mas não, eles estão comprando aí num valor minimamente justo, né? Enfim, vamos acompanhar, qualquer novidade eu trago aí pra vocês. Até a próxima, fui!